Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 8. Antes de iniciarmos, vamos orar. Pai Santo que estás nos céus, na Tua presença estamos mais uma vez, buscando a Tua graça, buscando a sabedoria do Espírito Santo para entendermos as profecias da forma como o Senhor deseja que entendamos. Fala, Pai querido, ao nosso coração através do Espírito Santo. Abençoa a mim e aos meus queridos irmãos, em nome de Jesus. Amém. A lição número 8, Satanás, um inimigo derrotado. Aleluia, porque Satanás é um inimigo derrotado. Aleluia, porque existe somente um vencedor, Jesus Cristo, Miguel, o grande príncipe, aquele que batalha contra Satanás desde o céu, desceu à terra e continuou batalhando e vencendo a Satanás. Queridos, Jesus Cristo é o único vencedor. Satanás, ele já teve a sua cabeça esmagada, sim, a serpente, cuja cabeça já foi esmagada. Satanás já foi derrotado. Jesus Cristo já morreu e já ressuscitou e já subiu ao céu. E lá Jesus Cristo foi entronizado. Jesus venceu, você está vencendo, eu estou vencendo. Em nome de Jesus Cristo, a vitória é nossa. Queridos, a sétima igreja, que está exatamente em Apocalipse capítulo 3, é Laodiceia, povo do juízo. Esta é uma carta escatológica para o povo de Deus vivendo nesta terra, nesta última geração, preparando-se para a volta de Jesus. O sétimo selo, queridos, quando Jesus Cristo abre o sétimo selo e faz a grande e última intercessão e lança o incensário sobre a terra e diz, está feito, fechando a porta da graça, terminando o juízo. Isto é escatologia. Apocalipse capítulo 8, versos 1 ao verso 5. Lembre-se também, queridos, que a sétima trombeta, aquela que quando for tocada, o céu se abrirá e aparecerá lá a lei de Deus, os 10 mandamentos, e Deus vai anunciar o dia e a hora da volta de Jesus. Isto é escatologia. Isto está em Apocalipse capítulo 11, versos 15 a 19. Queridos, a lição desta semana se concentra em Apocalipse capítulo 12. O capítulo 12 de Apocalipse é um panorama completo por trás da crise final da história mundial. Mostra o desenvolvimento do grande conflito entre Jesus Cristo e Satanás ao longo da história. E mostra o povo de Deus, o remanescente, contra quem Satanás batalhará. Mas a palavra de Deus diz, nós sairemos vencedores pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Na parte de domingo, a mulher e o dragão. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12, vamos ver então aqui a partir do verso 1 até o verso 5. Vamos ler Apocalipse 12, versos 1 até o verso 5. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu. E eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz a um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Queridos, o capítulo 12 mostra, verso 1, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Mulher em profecia é sinônimo de igreja. Uma mulher pura, a igreja de Deus. Uma mulher prostituta, como aquela que aparece em Apocalipse 17, a igreja apostatada. Aqui está falando da igreja de Deus, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Por quê? Porque a igreja de Deus no Antigo Testamento era a igreja judaica. Jesus nasceu da igreja judaica. Jesus Cristo fundou a igreja cristã, mas ele nasceu da igreja judaica.
Por isso, primeiramente, esta mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, representa primeiramente a igreja judaica. E por que vestido do sol? A mulher vestida do sol do Antigo Testamento mostra que a salvação era Jesus Cristo. Não só no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, a salvação é Jesus. A Bíblia diz em Malaquias, abra sua Bíblia, em Malaquias, vamos ver o capítulo 4 de Malaquias. Malaquias capítulo 4, aqui nós lemos a partir do verso 2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o sol da justiça. É o sol da justiça na igreja judaica, porque todo o plano da salvação na igreja judaica se fundamentava na salvação pela fé em Jesus Cristo. Queridos, a Bíblia diz que esta mulher, vestida do sol, tinha a lua debaixo dos seus pés. A lua representa o Antigo Testamento, que é a plataforma, é o fundamento da igreja de Deus, e o sol da justiça, que é Jesus Cristo, representa o Novo Testamento. A Bíblia também diz que esta mulher tinha uma coroa com 12 estrelas sobre a sua cabeça. As 12 estrelas representam as 12 tribos da igreja judaica, mas também as 12 estrelas representam os 12 apóstolos da igreja do Novo Testamento. Louvado seja Deus por este simbolismo perfeito e exato. E aqui no verso 2 diz: e estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. A igreja judaica, de onde nasceu Jesus Cristo, a Bíblia diz que a salvação vem dos judeus. Por isso diz aqui em Apocalipse capítulo 12, queridos, capítulo 12 e o verso 2. E estava grávida, quem? A igreja judaica, com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E agora o verso 3. Viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Agora, Deus nos transporta através desta profecia para o tempo que antecede ao primeiro dia da semana da criação. O primeiro dia da semana da criação, relatado lá em Gênesis capítulo 1, declara que Deus disse: haja luz e houve luz, e foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Queridos, mas antes deste primeiro dia da semana da criação, houve guerra no céu, houve uma rebelião no céu. Lúcifer se rebelou contra o próprio Deus. Por isso, queridos, aqui em Apocalipse 12, verso 3, está falando deste tempo que ainda não existia o tempo. Antes do primeiro dia da semana da criação, naquele tempo, lá no céu, Lúcifer, o anjo querubim, que vivia na presença de Deus, se rebelou contra Deus, tornou-se o dragão, porque o dragão é Satanás. E a Bíblia diz aqui que este dragão vermelho tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre as suas cabeças 7 diademas. E o verso 4, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Em Apocalipse 1:20 diz que estrelas simbolizam anjos. Portanto, ele trouxe com ele, Satanás trouxe com ele a terça parte dos anjos do céu. Queridos, ele é conhecido como o anjo da terça parte. Ele é conhecido também como o anjo do abismo, ou a besta do abismo, porque ele foi lançado sobre o abismo. Quando ele foi lançado do céu, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Portanto, queridos, esse dragão que é Satanás trouxe com ele a terça parte dos anjos do céu. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Aqui está na profecia o intento de Satanás em tirar a vida do Filho de Deus ao nascer da Virgem Maria. Quando Jesus Cristo nasceu, ainda um bebezinho, Satanás tentou tirar-lhe a vida, instigando Herodes o Grande para emitir um decreto para que todas as crianças de 2 anos para baixo fossem mortas em Belém e naquelas regiões circunvizinhas. Mas, queridos, Deus protegeu o seu filho, porque Jesus Cristo veio para ser o segundo Adão. Jesus Cristo não veio para enfrentar Satanás como um bebê, porque Adão, quando caiu, não era um bebê. Adão foi criado adulto.
E ele tomou uma decisão consciente de se rebelar contra Deus e entregar o poder desta terra, a autoridade desta terra para Satanás. Em Adão, todos pecaram, em Adão todos caímos. Mas através do segundo Adão, que é Jesus Cristo, nós todos somos redimidos, somos salvos, perdoados. Por isso Jesus Cristo veio para enfrentar Satanás exatamente no ponto em que Adão caiu, como adulto. Por isso Deus protegeu o seu filho, para que não fosse destruído ainda como um bebezinho. E agora no verso 5 nós lemos: e deu à luz um filho. Quem deu à luz a um filho? A igreja judaica. Um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Depois de 33 anos vivendo na terra, Jesus Cristo morreu, ressuscitou e foi arrebatado para o céu. Foi entronizado no céu, no santuário celestial, como nosso sacerdote, como nosso representante da família humana. É Jesus quem responde por você, meu querido irmão. É Jesus que responde por nós. Qualquer problema na sua vida, é Jesus que se levanta em tua defesa. Aleluia! Por termos Jesus Cristo, mesmo quando pecamos, lá na primeira carta de João, capítulo 2, verso 1, diz assim: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas, se todavia pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluia! É Jesus que responde por você. É Jesus Cristo que morreu por você. É Jesus Cristo que vai voltar para buscar você e a mim, nos arrebatar para o céu. Jesus Cristo é a nossa esperança de glória. Aleluia! Quando Jesus foi arrebatado para o céu, ele deixou na terra a igreja cristã. Agora, a mulher vestida do sol do Novo Testamento representa a igreja cristã, com 12 estrelas, porque Jesus Cristo fundou a sua igreja com 12 apóstolos. Agora, queridos, na parte de segunda-feira, Satanás é lançado à terra. Abra sua Bíblia e vamos ler então Apocalipse capítulo 12, versos 6 em diante. Aqui nós lemos: e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Quando Jesus foi arrebatado para o céu, a sua igreja ficou na terra. E a igreja de Jesus se tornou motivo do ódio de Satanás. Ele odeia a igreja de Jesus Cristo. Uma vez que Jesus Cristo foi para o céu, ele agora persegue a igreja de Jesus, e aqui diz que ele perseguiria a igreja por 1260 anos. Queridos, no verso 7 diz assim: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Queridos, Miguel é o nome de guerra de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus aparece em guerra com Satanás, o nome que ele usa é Miguel. Isso você vai encontrar lá em Daniel. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 10. Aqui em Daniel capítulo 10 aparece o nome Miguel, capítulo 10 e o verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Miguel é Jesus Cristo. Ele veio para libertar o rei da Pérsia da opressão de Satanás, porque Satanás queria impedir o rei da Pérsia de liberar o povo judeu para voltar para Jerusalém. Mas Jesus Cristo, Miguel, veio e venceu a Satanás. Novamente, a palavra Miguel vai aparecer aqui em Daniel capítulo 10 e o verso 21. Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade: ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Miguel é o nosso príncipe, aquele que se levanta pelo seu povo. Jesus Cristo se levanta por você. Novamente, aqui no capítulo 12 de Daniel aparece o nome Miguel. Capítulo 12, verso 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Queridos, Miguel é aquele que se levanta por você. Ele não está longe.
Ele não está ocupado com outras coisas. Ele está, sim, interessado em você, interessado na sua igreja. Por isso ele se levanta para defender a sua igreja neste tempo de angústia, a qual nunca houve e jamais haverá. Novamente a palavra Miguel vai aparecer lá no livro de Judas. Abra sua Bíblia. No livro de Judas, lá pertinho de Apocalipse. Aqui você vai encontrar, o livro de Judas só tem um capítulo. E aqui você vai encontrar no livro de Judas, no verso 9. Novamente o nome Miguel. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, quando Jesus está contendendo com o diabo, seja no céu, como diz em Apocalipse 12, verso 7, seja disputando o corpo de Moisés, quando realmente Moisés deveria ser ressuscitado e levado para o céu, e Satanás não queria que Moisés fosse ressuscitado, então Miguel estava disputando o corpo de Moisés. Aqui diz em Judas, verso 9, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Jesus ressuscitou a Moisés e levou-o para o céu. Queridos, novamente Miguel vai aparecer agora no capítulo 12 e no verso 7 de Apocalipse, onde diz, e houve batalha no céu, novamente, quando em batalha com Satanás, o nome de guerra de Jesus Cristo é Miguel. E ele é o vitorioso. Você não precisa ter medo, meu querido irmão. Você não precisa ficar desesperado, porque você está ao lado de Miguel. E Miguel está ao seu lado. Ele é o vitorioso. Sempre venceu no céu e na terra. Jesus é o único que vence. E você vencerá pelo sangue do Cordeiro. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. A vitória foi de Jesus, a vitória é de Jesus, e a vitória sempre será de Jesus Cristo. Que temeremos nós, se estamos ao lado de Jesus Cristo? Se ele já morreu por nós, se ele vive por nós, por que temeríamos? Aqui diz o verso 8, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Lúcifer, Satanás, ele foi expulso do céu com 1/3 dos anjos. Por isso ele é conhecido na Bíblia como o anjo de 1/3. Quando você estudou as 7 trombetas, você percebe que ali está claramente identificado o anjo da 1/3 parte. É ele que faz as destruições. E a Bíblia diz ali nas 7 trombetas qual é o nome deste anjo da 1/3 parte. Lá no capítulo 9, verso 11, diz que o anjo da 1/3 parte se chama o anjo do abismo. É ele o anjo do abismo. Porque quando foi expulso do céu, foi lançado para o abismo. E quando Jesus Cristo voltar, ele será lançado no abismo, Apocalipse capítulo 20, verso 1 e 2. E no final dos 1000 anos ele vai subir do abismo para ser queimado. Ele é o anjo do abismo. Queridos, Satanás, diz aqui no capítulo 12, verso 9, e foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Quando Satanás foi lançado do céu com os seus anjos, a terra era sem forma e vazia, conforme diz aqui em Gênesis capítulo 1 e o verso 2. Gênesis 1, verso 2. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando Satanás foi expulso com os seus anjos, a terra era um abismo. Adão e Eva ainda não estavam na terra. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus explicou para eles que existia a árvore da vida, mas existia também a árvore da ciência do bem e do mal, onde eles seriam tentados por um anjo que se chama Satanás. Adão e Eva tinham consciência de que o pecado tinha acontecido no céu, e que Satanás tinha sido expulso do céu, e que Satanás tentaria Adão e Eva junto à árvore da ciência do bem e do mal. Por isso não deveriam comer dela e não deveriam se aproximar daquela árvore. Queridos, aqui em Apocalipse 12, menciona que Satanás foi expulso do céu 2 vezes. Como 2 vezes? A primeira vez que Satanás foi expulso do céu, ele caiu da posição de querubim.
E isso está relatado aqui em Apocalipse 12, verso 7, quando houve batalha no céu, e ele foi lançado do céu com 1/3 dos anjos. Esta foi a sua primeira queda. Agora, queridos, quando vocês leem o capítulo 12, verso 10, aqui está falando da segunda queda de Satanás. Como Satanás caiu a segunda vez? Sim, queridos, porque Adão e Eva pecaram. E Adão transferiu para Satanás o poder desta terra, a autoridade sobre esta terra. Por isso Satanás disse para Jesus Cristo, quando no final dos 40 dias, Satanás tentou a Jesus Cristo, e uma das tentações foi: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares, porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem eu quero. Queridos, quando Adão passou o poder e a autoridade deste planeta Terra para Satanás, Satanás sabia que ele estava se tornando o representante da família humana no céu. Por isso em Jó capítulo 1, Jó capítulo 2, nesses 2 capítulos de Jó, é relatado que nos concílios do céu, quando os filhos de Deus compareciam diante de Deus nos concílios do céu, Satanás também foi representando o planeta Terra. De onde vens? Perguntou Deus para Satanás. Jó capítulo 1. E Satanás respondeu: eu venho de passear pela terra e andar por ela. Queridos, Jesus Cristo veio como o segundo Adão, para resgatar o planeta Terra. O primeiro Adão falhou, o segundo Adão venceu. O primeiro Adão entregou o planeta Terra nas mãos de Satanás. O segundo Adão, Jesus Cristo, resgatou o planeta Terra das mãos de Satanás. Hoje, Jesus responde por você e por mim. Por isso diz aqui o capítulo 12, verso 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Queridos, antes de Jesus morrer na cruz, não se poderia dizer: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Queridos, porque no Antigo Testamento a salvação era uma promessa, a graça era uma promessa. Mas quando Jesus Cristo morreu na cruz, sem pecar, morreu pelos nossos pecados, houve alegria no céu, porque a salvação foi consolidada. A porta da graça foi escancarada para todo aquele que quer. Venha e tome de graça da água da vida. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, Satanás foi derrubado do céu pela segunda vez. Agora ele caiu do céu como representante da família humana. Não mais seria o representante da família humana. Agora nós teríamos Jesus Cristo, o nosso amigo, o nosso Salvador, o nosso advogado, o nosso representante. Por isso diz aqui: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Não mais Satanás acusando os irmãos de Jesus nos concílios do céu diante de Deus. Não mais, nunca mais. Por isso Jesus Cristo declara aqui em Lucas capítulo 10 e o verso 18. E disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. Esta profecia se cumpriu ao Jesus Cristo morrer na cruz. Satanás, ele caiu do céu como representante da família humana. E agora Jesus Cristo, quando ressuscitou, foi para o céu como nosso representante. Aleluia! E agora quero ler com vocês Apocalipse 12 e o verso 11. E eles o venceram. Quem venceu a Satanás? Você e eu. Todos os comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Nós somos vitoriosos em Jesus. Por isso diz aqui o verso 11. E eles o venceram. Aleluia! Como vamos vencer a Satanás? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Queridos, Jesus Cristo morreu por nós. Nós estamos dispostos a morrer por Jesus Cristo. Aleluia! Agora na parte de terça-feira, a guerra no planeta. Abra sua Bíblia agora e vamos ler Apocalipse 12, verso 6 e Apocalipse 12, verso 13. Apocalipse capítulo 12, verso 6
começa falando: e a mulher fugiu para o deserto. A igreja cristã do Novo Testamento fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. São 1260 dias proféticos, um dia valendo um ano. Este é o período profético mencionado lá em Daniel capítulo 7, verso 25. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7 e o verso 25. É a mesma profecia. Daniel 7, 25 e Apocalipse 12, verso 6, eles estão falando da mesma profecia, dos 1260 anos da supremacia papal da Idade Média. Vamos ler então Daniel capítulo 7 e o verso 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Daniel 7, 25 está falando que o chifre pequeno, que é o poder papal, perseguiria o povo de Deus, mudaria a lei de Deus, e perseguiria o povo de Deus por um tempo, tempos, metade de um tempo, 3 anos e meio proféticos, 1260 anos. Este é o período da primeira supremacia papal, que começou em 538 depois de Cristo e acabou em 1798 depois de Cristo. Queridos, por 1260 anos o papado dominou o mundo. Agora, queridos, em Apocalipse 12, verso 6, está falando deste mesmo período de perseguição e supremacia papal. E este período é mencionado novamente no capítulo 12, verso 13 e 14. Leia comigo, Apocalipse 12, versos 13 e 14. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Uma vez que Jesus Cristo foi arrebatado para o céu, vitorioso, agora Satanás investe todo o seu ódio contra a igreja cristã, você e eu. Todos os que fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo, nós somos odiados por Satanás. E o verso 14 diz: e foram dadas à mulher, a igreja cristã, 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Ou seja, aqui menciona exatamente o mesmo período mencionado em Daniel 7, 25. Um tempo, tempos, metade de um tempo. E para termos certeza de quanto tempo seria a perseguição, em Apocalipse 12, verso 6, diz claramente 1260 dias. Um dia em profecia é um ano, então são 1260 anos, queridos. A Bíblia não deixa margem para dúvida de que período de supremacia papal ela está falando. É a Idade Média. Queridos, durante estes 1260 anos de perseguição contra o povo de Deus, Satanás tentou eliminar da face da terra o nome dos cristãos, mas não conseguiu. Jesus Cristo é o vitorioso. E aqui diz no verso 15 que a serpente, que é Satanás, lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio. Água em profecia simboliza povos, multidões, línguas. Isto está em Apocalipse capítulo 17 e o verso 15. Portanto, aqui em Apocalipse 12, verso 15, quando fala que a serpente lançou da sua boca água como um rio contra a mulher, ele lançou contra a igreja de Cristo as multidões, os povos, as nações, para que destruíssem a igreja de Cristo. Mas não conseguiu, porque a mulher de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja cristã, fugiu para o deserto. Que deserto é este que abrigou a igreja cristã? De onde veio a igreja cristã perseguida na Europa? Para onde ela fugiu? Queridos, ela fugiu para os Estados Unidos da América do Norte. Por isso diz aqui o verso 16, e a terra ajudou a mulher. Queridos, Satanás lançou águas como um rio para perseguir e matar a igreja cristã, mas ela fugiu para um lugar deserto, não habitado. A Bíblia diz aqui no verso 16, a terra ajudou a mulher. Se águas simbolizam povos, multidões e línguas, terra, que é o oposto de água, significa uma região despovoada. E foi exatamente para a América, os Estados Unidos da América do Norte, que a igreja fugiu.
Primeiramente, no navio Mayflower, em 1620, vieram os peregrinos e continuaram vindo e fugindo, encontrando aqui um lugar seguro. E aqui nos Estados Unidos, na América do Norte, a Igreja de Deus se desenvolveu num país sem papa e sem rei. Por isso diz aqui, a terra ajudou a mulher. Esta terra despovoada, a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Queridos, Apocalipse capítulo 12, versos 15 e 16, estão falando especificamente do refúgio provido por Deus para a sua igreja fugir, os Estados Unidos da América do Norte. Aleluia, porque Deus faz provisão para a sua igreja. Aleluia, porque os olhos de Deus estão voltados para você. Ele está perto de você. Jesus não desconhece as suas lutas. Jesus Cristo não desconhece as suas batalhas, as suas necessidades. Ele está com os olhos voltados para você, porque você é como a menina dos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Agora na parte de quarta-feira, guerra contra o remanescente. Queridos, agora seguindo, capítulo 12 agora e o verso 17. Guerra contra o remanescente. Aqui lemos o verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Na sequência, queridos, em 1620 veio o navio Mayflower com os peregrinos, buscando um lugar de refúgio, uma terra que não existisse papa e onde não existisse rei. E aqui se desenvolveu a igreja cristã. Aqui se desenvolveu nos Estados Unidos o maior país protestante do mundo. E foi aqui, queridos, foi aqui que o dragão irou-se contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Por isso diz aqui no capítulo 12, verso 17, o que Satanás estará fazendo nestes dias da história final. Porque o capítulo 12, verso 17, não está falando da Idade Média, está falando agora, no tempo do fim, quando a igreja que guarda os mandamentos de Deus nasceu nesta terra, os Estados Unidos da América do Norte. Nasceu de 1844 para frente, exaltando a lei de Deus e levantando a bandeira da fé em Jesus Cristo e da obediência aos mandamentos de Jesus. Satanás está irado contra estes que guardam os mandamentos de Deus. Não é contra qualquer um, não é contra qualquer igreja que Satanás está irado. Especificamente diz aqui, verso 17, e o dragão irou-se contra a mulher. Que mulher? Qualquer mulher? Não, não é qualquer uma. Foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus. Está claro, querido irmão? Está claro que Satanás odeia os que guardam os mandamentos de Deus. Se você aceita Jesus como seu Salvador, mas continua sendo desobediente aos mandamentos de Deus, isso não incomoda Satanás. Por quê? Porque você vai continuar no pecado, e quem continua pecando tem o domínio de Satanás sobre ela. Queridos, quem peca está submisso a Satanás. Mas aqueles que abraçam a Jesus como Salvador e decidem agora, pela graça de Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo habitando neles, viverem uma vida de obediência aos mandamentos de Deus, eles romperam com o pecado, porque eles foram salvos por Jesus Cristo e se tornaram obedientes. Ou seja, foi quebrado o domínio de Satanás sobre eles. Satanás não tem poder sobre eles. Por isso Satanás está irado contra os que guardam os mandamentos de Deus, que são os 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra. Satanás odeia os 10 mandamentos. E Satanás tem colocado ódio no coração de pregadores contra os 10 mandamentos, dizendo que quem guarda os 10 mandamentos está tentando se salvar pelas obras, que está desprezando a morte de Jesus Cristo na cruz. Queridos, totalmente engano. A Bíblia ensina que Jesus Cristo nos salva. Jesus Cristo nos salva para vivermos em obediência a Ele. Jesus Cristo não nos salva para vivermos na desobediência, mas Jesus salva para obedecermos. Não podemos obedecer para nos salvar, mas nós podemos nos salvar em Jesus Cristo para vivermos uma vida de obediência. Deus ama aqueles que lhe obedecem.
Por isso diz em João capítulo 14, verso 15. Abra sua Bíblia em João capítulo 14 e o verso 15. Aqui nós lemos João 14, 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Jesus não está dizendo, você me ama? Você me aceitou como Salvador? Então você não precisa guardar os meus mandamentos. Não, Jesus nunca falou isso. Jesus diz, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. É Ele que me dá força para obedecer. Primeiro Ele me salva e me perdoa. Depois Ele me dá força e poder para viver em obediência a Ele. Agora no capítulo 14 de João e o verso 21. Capítulo 14 de João, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia! Quão claras são as palavras de Jesus Cristo. Agora, queridos, em Apocalipse capítulo 12, verso 17. Volte lá para Apocalipse 12, verso 17. Aqui diz que a característica do povo de Deus, que Satanás odeia, não é somente que guardam os mandamentos de Deus. Porque diz aqui no finalzinho do verso 17, capítulo 12, verso 17, e tem o testemunho de Jesus Cristo. Além de guardarem os mandamentos de Deus, o povo de Deus, povo que Satanás odeia, eles têm o testemunho de Jesus Cristo. Qual é o testemunho de Jesus Cristo? Abra a sua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19 e vamos ler o verso 10 e deixar que a Bíblia nos responda qual é o testemunho de Jesus Cristo. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Quando João recebeu a visão, ele se lançou aos pés do anjo para adorar o anjo, mas anjo que é de Deus não aceita adoração. Por isso o anjo o levantou e disse, não faça isso. Vamos ler de novo o verso 10? E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele me disse, olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adore a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Queridos, existe um povo na terra que abraçou Jesus Cristo como Salvador e que pelo poder de Jesus Cristo vivendo neles, guarda os mandamentos de Deus. E que também tem o espírito de profecia, tem o dom profético para entender Daniel e Apocalipse, as profecias de Deus para o tempo do fim. Queridos, o espírito de profecia se manifestou no meio do povo de Deus, agora no tempo do fim. Quando a Igreja Adventista surgiu em 1844, surgiu juntamente com a Igreja Adventista o dom profético, manifestado na vida de Ellen Gold Harmon, que depois se casou com Tiago White e passou a ser conhecido como Ellen Gold White. Ela teve mais de 2.000 sonhos e visões e escreveu mais de 50 livros chamados de O Espírito de Profecia, que não substituem a Bíblia, mas são como uma luz menor, conduzindo-nos para a luz maior, que é a Bíblia. A nossa única regra de fé e prática é a Bíblia, a luz maior. Queridos, o espírito de profecia faz parte do povo de Deus. Nós estamos fundamentados nestes 3 alicerces, essas 3 colunas: salvação em Jesus Cristo, obediência aos mandamentos de Jesus Cristo e o espírito de profecia. Que Deus sustente a sua fé, meu querido irmão. Que Deus firme os nossos pés no caminho da verdade. Que Jesus Cristo volte logo para buscar aqueles que Satanás odeia. Que bom, queridos, ser amado por Jesus Cristo e ser odiado por Satanás. Eu estaria muito preocupado se eu não fizesse parte deste remanescente odiado por Satanás. Mas bendito seja Deus por este remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus Cristo e tem o espírito de profecia e juntos estamos caminhando para o céu. Amém? Aleluia! Na parte de quinta-feira, estratégia de Satanás no tempo do fim. Qual é a estratégia de Satanás agora para o tempo do fim? Perseguir o povo de Deus. Aquela ira mencionada em Apocalipse 12, verso 17, que o dragão está irado contra os que guardam os mandamentos de Deus. Esta ira vai se manifestar numa angústia como nunca houve, numa perseguição como nunca houve antes.
É neste tempo do fim agora, quando o povo de Deus for perseguido, que o número dos mártires vai se completar. Porque o número dos mártires ainda não se completou, conforme diz lá em Apocalipse capítulo 6. Mas, queridos, vai sair o decreto dominical. O domingo será imposto mundialmente como um dia santo no lugar do sábado, o sábado de Deus. O 7º dia da semana será anulado na face da terra e todos estarão santificando o 1º dia da semana no lugar do sábado bíblico. Queridos, este é um período de grande perseguição. A angústia qual nunca houve começa então com o decreto dominical e se estende através de todo este período de supremacia papal no tempo do fim. Novamente haverá uma supremacia papal, agora no tempo do fim. A profecia deixa isso muito claro. Quando você lê Apocalipse 13, você percebe que a ferida mortal feita contra o papado, lá no dia 10 de fevereiro de 1798, com a prisão do Papa Pio VI, aquela ferida mortal, ela não continuaria sendo uma ferida para sempre. Ela seria curada. Ela seria restaurada. Por isso diz aqui em Apocalipse 13, verso 3. Capítulo 13, verso 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte. Isso aconteceu? Sim. 10 de fevereiro de 1798. O Papa Pio VI foi preso, levado para a França, em Valença, e ali ele morreu preso. Queridos, por quanto tempo ficou esta ferida mortal? Desde 1798 até 1929. No dia 11 de fevereiro de 1929, foi assinado o Tratado de Latrão, restaurando o poder papal, restaurando a posição de Estado do Vaticano. E, queridos, neste ano de 1929, o Papa, que estava preso no Vaticano, voluntariamente preso, não aparecia em público desde 1798 até 1929. Agora ele apareceu em público. Agora ele começou a viajar pelo mundo todo. O Papa, em 1929, era o Papa Pio XI. Depois veio Pio XII. Depois veio João XXIII. Depois veio Paulo VI. Depois veio João Paulo I. E depois veio João Paulo II. E depois veio Bento XVI. E agora está o Papa Francisco. Queridos, desde 1929, os papas estão se tornando cada vez mais populares, mais carismáticos, mais aceitos, mais senhores do mundo. Queridos, o mundo está sendo preparado para o domínio mundial papal. A supremacia papal da Idade Média vai se repetir agora no tempo do fim. A supremacia papal é uma história que vai se repetir. E através do decreto dominical vai se iniciar uma perseguição contra o povo de Deus. Por isso diz aqui em Apocalipse 13, capítulo 13, verso 3, estamos lendo. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, 1798. E a sua chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou após a besta, 1929 para frente. O que aconteceu? Verso 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Depois da ferida mortal curada, queridos. Ela só vai curada quando o decreto dominical for aprovado mundialmente. E todas as tribos da terra adorarão ao poder papal. Então a ferida mortal terá sido curada. Então se lhe deu poder para continuar por 42 meses. A história se repete, queridos. Na Idade Média, o papado reinou por 42 meses proféticos, a supremacia papal de 1260 anos. Mas agora, no tempo do fim, a supremacia papal ela é repetida, mas em menor escala, em 42 meses literais. Queridos, neste período haverá perseguição. Nesse período haverá morte de mártires. Por isso diz aqui o verso 6, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo. O templo de Deus, o Santíssimo, onde está a lei de Deus, os 10 mandamentos, ele será destruído da mente do povo, porque quando o decreto dominical for aprovado, a lei de Deus terá sido abolida da face da terra.
Por isso atingirá o tabernáculo de Deus e dos que habitam no céu. E o verso 7 diz: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, porque ainda teremos mártires neste tempo. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua e nação. Todos vão se submeter ao poder papal. A besta que subiu do mar é o poder papal. E o verso 8 diz: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Queridos, todos os que não têm um nome no livro da vida adorarão o poder papal. Mas o povo perseguido, remanescente, mencionado no capítulo 12, verso 17, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, estes que têm um nome no livro da vida, estes permanecerão firmes em pé diante de Deus. Não adorarão a besta que subiu do mar. Não adorarão Satanás, que é a besta que subiu do abismo. São três bestas, queridos. A besta do abismo é Satanás. A besta do mar é o papado. E a besta que subiu da terra é os Estados Unidos da América do Norte, que vai usar toda a sua influência política, todo o seu exército, para impor a obediência e a submissão ao papado no mundo todo. Queridos, essa é uma profecia que já está se cumprindo em nossos dias, porque o papado já está unido com os Estados Unidos. A ONU trabalha para o papado. Os Estados Unidos estão trabalhando para impor o poderio papal sobre o mundo. E por trás das cortinas, o Vaticano está impondo suas garras e o seu domínio sobre o mundo. Politicamente, financeiramente e religiosamente, a nova ordem mundial está sendo implantada. Louvado seja Deus pela profecia que nos conforta, nos anima. Porque em Apocalipse capítulo 17, verso 14, fala, vou ler para vocês: estes combaterão contra o Cordeiro, o poder papal, e todos os reinos da terra vão combater o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Aleluia! O Cordeiro venceu, o Cordeiro está vencendo, e o Cordeiro vencerá. Porque é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele. Quem é que está com o Cordeiro, que é Jesus? Você e eu. Os que amam a Jesus Cristo e os que guardam seus mandamentos. Nós estamos com ele e não abrimos. Venceremos com ele, porque somos chamados eleitos e fiéis. Aleluia, meus queridos. Aleluia. Porque você e eu somos eleitos e fiéis e venceremos com o Cordeiro. Jesus Cristo voltará para buscar aqueles que venceram com ele. Ele nos arrebatará para o céu e viveremos eternamente com o nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo. Que a graça de Jesus permaneça com você, meu querido irmão, e que ele derrame sobre você o Espírito Santo. É em nome de Jesus que eu peço. Amém.